Vamos conversar um pouco a respeito da missão da Igreja. No século XIX, nos Estados Unidos, surgiu o chamado Evangelho Social. Teólogos que aderiram a este movimento se uniram para estabelecer a necessidade de a Igreja se envolver com a justiça social de um modo geral. Esse chamado Evangelho Social, ele percorreu o mundo, se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil também. Se tornou muito forte no século passado e esse movimento teve alguns expoentes no meio batista. Com isso, as igrejas passaram a se dedicar a um movimento também de justiça social, ou um movimento de sustentação social, vamos dizer assim. Igrejas começaram a se sentir responsáveis por suprir as necessidades das populações mais carentes, e igrejas começaram a ser plantadas no que hoje se chama comunidades, e também as que estavam e estão fora das comunidades passaram a se dedicar a fazer trabalhos sociais. Aos poucos, isso foi sendo confundido com evangelização, e começou-se então a uma dedicação muito maior ao cuidado do corpo da pessoa, ao cuidado social das pessoas, do que da anunciação da salvação para a vida eterna. Eu me lembro que ainda era jovem e uma frase tomou forma no nosso meio, e as pessoas, alguns líderes, costumavam dizer: nós não podemos apontar só para a eternidade, nós precisamos cuidar das pessoas agora. E começaram então a buscar na Bíblia referências, textos que dessem base para este movimento. Na realidade, não existe. Nós não encontramos na Bíblia nenhum ensinamento de que a igreja seja a responsável pela situação social do lugar onde ela está plantada. Nós não encontramos nenhuma referência nos ensinamentos de Jesus, nós não encontramos nenhuma referência nas cartas dos apóstolos, nós não encontramos nenhuma cobrança da igreja. Nos ensinamentos de Jesus, nós encontramos a referência à necessidade de cuidarmos do nosso semelhante, amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Mas isto, o discípulo de Cristo, nunca a instituição igreja. A igreja não é responsável pela miséria social onde ela está plantada. E é utopia dizermos que a igreja vai resolver os problemas sociais. Uma igreja pode, no máximo, fazer pressão para que governos cuidem bem da assistência social, mas a igreja não. Nós não encontramos no Antigo Testamento, por exemplo,
Deus mandando que o seu povo cuidasse daqueles povos que estavam ao seu redor. Eram povos que tinham que assumir a sua responsabilidade. E nós não encontramos Jesus mandando a igreja cuidar das pessoas no lugar onde a igreja está plantada. Qual seria então a missão da igreja? Transformar o mundo? Essa foi a ideia que surgiu do chamado evangelho social. Hoje há uma espécie de um frenesi e as pessoas ficam trabalhando para transformar o mundo, como se o mundo pudesse ser transformado pela igreja. Nós sabemos pelos ensinamentos de Jesus, ensinamento dos apóstolos e pela revelação no Apocalipse, que o mundo não vai ser transformado. Pelo contrário, a humanidade vai de mal a pior até chegar o dia em que Deus dará um basta a isso tudo e então chegará o dia do juízo final. Esse é o ensinamento bíblico. E a Bíblia manda, então, que nós atuemos no meio dessa sociedade corrompida que está para sucumbir diante do juízo de Deus. Missão é algo que é ordenado, é algo que é estabelecido. O Senhor Jesus, no final do seu ministério, depois de ressuscitado, reunido com os seus discípulos, disse aos seus discípulos reunidos, ou seja, ao que nós chamamos de proto-igreja, quer dizer, a igreja inicial, o Senhor Jesus deixou uma ordem. E ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus nós encontramos as palavras: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós encontramos então aí uma ordem de Jesus à sua igreja. A igreja tem uma vida natural, a igreja é composta de crentes em Cristo, pessoas que temem a Deus, que amam a Deus. Então, uma igreja, ela se dedica ao louvor, se dedica à adoração, se dedica à oração. Os crentes individualmente precisam amar os seus semelhantes e cuidar daqueles que puderem cuidar, mas a igreja tem uma missão específica, e eu costumo chamar de tríplice missão da Igreja de Cristo. É a missão de pregar o Evangelho da salvação. É a missão de batizar aqueles que creem em Jesus como Salvador. E é a missão de ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou, deixou para nós, toda a palavra de Deus. Então, quando uma igreja está pregando o evangelho da salvação, quando uma igreja está batizando aqueles que creem em Jesus como Salvador, que entregam as suas vidas a Jesus Cristo, quando uma igreja está ensinando a palavra de Deus escrita, então a igreja está cumprindo perfeitamente a sua missão aqui neste mundo. De resto, a igreja está vivendo o cristianismo conforme o Senhor Jesus ensinou que deveríamos viver. Mas missão é pregar o evangelho. E conforme disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos,
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe e que Deus, através do seu Santo Espírito, nos conceda poder para continuarmos anunciando a vida eterna que só existe na fé em Jesus Cristo como Salvador. Amém.